Olá, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse que é realizado por professores da pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário Uninter. Hoje nós vamos falar com um convidado bastante especial, mas antes vou me apresentar. Sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente e sustentabilidade aqui da Uninter. E temos vários cursos e vários temas para trazer para vocês e cursos para serem explorados. Mas vamos lá ao programa de hoje. Hoje nós temos um convidado bastante especial chamado Professor José Benedito. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. O prazer de estar aqui é indescritível. Que coisa boa. Sempre temos essa preocupação em trazer pessoas que tenham capacitação, inovação na fala, que traga coisas para acrescentar no conhecimento do nosso público. Eu sei que vocês gostam de saber de coisas novas, o que está acontecendo nas áreas, e hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e relações internacionais. Por quê? Porque o professor José Benedito é professor e coordenador dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter, na área de relações internacionais. Então nós vamos explorar bastante, porque tem muito para ser falado. Hoje vamos falar sobre as organizações internacionais. O que são, como surgiram, qual é a influência dessas organizações sobre o Brasil e sobre o mundo e, principalmente, qual é a relação desta organização internacional no meio ambiente. Professor José, vamos então começar. O que são essas relações? O que são essas organizações internacionais? Como surgiram, como elas atuam, elas são submissas a alguém, como elas surgiram. E olha, tem bastante pergunta, hein? Tem bastante pergunta e elas são muito pertinentes, porque na maior parte do tempo, quando a gente vai ler uma notícia, assiste um noticiário, enfim, quando a gente tem contato com a mídia, a gente, no nosso objeto de estudo, que é o meio ambiente, a gente vê a coisa como está acontecendo naquele determinado momento. E muitas pessoas acabam não entendendo como funciona uma organização internacional. E a partir do momento que a gente elucida isso, traz para debate, explica o que é uma organização internacional, a gente entende, inclusive, melhor até onde ela vai, até onde ela não vai, e muita coisa fica claro. Algo que é muito comum as pessoas perguntarem ou afirmarem é: a ONU não serve para nada, a OMS não serve para nada. E muitas vezes falam isso diante de algum problema que não foi resolvido neste âmbito, nesse grupo. Mas isso não é verdade. É por isso que é importante a gente entender o que são as organizações internacionais. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que as organizações internacionais são entidades, são organismos que eles são criados pelos estados soberanos, ou seja, pelos países, né? Existe uma diferença entre estado e país. O estado, quando a gente fala, país é algo mais genérico, né? E o estado, quando a gente fala dessa organização jurídica política. Então, a gente está falando, no caso do Brasil, quando a gente fala estado, a gente está falando dos 3 poderes e tudo que vem abaixo, junto com população, território, né? Então, são formados por esses estados. A gente tem exemplo a ONU, que é a organização internacional mais conhecida. E como que isso se dá? Elas vão ser formadas, né? Os estados vão sentar e vão combinar o que eles vão fazer. Então, por exemplo, a ONU, lá em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, vários estados, vários países sentam junto e vão criar a ONU. E essa ONU, e isso serve para qualquer outra organização internacional, serve para atender os interesses deles, tá? Isso acontece, né, toda essa regulamentação acontece a partir do direito internacional, especial o direito internacional público, que vai tratar dessa relação entre eles. Então, eles sentam, discutem essa organização, para que ela serve, para que ela vai servir, fazem um tratado e todo mundo se torna signatário deste tratado. Só que aí que tem um pulo do gato, professora. Porque o que acontece? A participação da organização internacional é uma prerrogativa do Estado soberano. Ele que vai querer ou não participar e quanto tempo ele vai ficar lá. Se um determinado país decidir que não quer mais fazer parte da ONU ou da OMS, que a gente viu um caso recente, ele pode falar: não quero mais participar. E isso é uma característica muito forte do direito internacional público.
Embora seja direito, tenha força legal, ele difere muito do direito internacional interno nosso. Quando a gente, uma determinada pessoa comete um crime, por exemplo, no país, vai responder ao Código Penal, Código Civil em alguns casos. E ela vai sofrer sanções diretas, ela vai sofrer uma penalidade, pode ser levada para a cadeia, enfim, pode pagar uma multa, várias coisas. No âmbito internacional, no direito internacional público, as coisas não funcionam assim. Porque são os países que decidem o que é lei e o que não é lei, e se eles vão ou não cumprir. Então é muito comum no direito internacional, um determinado país, ele descumpre uma ordem e fala, bom, eu não quero ser penalizado por isso. E olha que interessante, por que isso acontece? Por causa da fonte do direito. Né? Aqui o nosso direito ele é feito pelos órgãos do governo. Quando a gente nasce nessa sociedade, já tem a lei lá. A gente não vai discutir se ela está certa ou não. Ela está lá, ela está positivada, está dentro de um código, de um livro, a gente vai lá e estuda ela. No direito internacional, são os países que acordam. Então, imagina eu e você aqui no Brasil. Vamos colocar uma coisa bem hipotética, utópica, tá? Eu chego para você, professora, vamos acordar o que é certo e errado entre a gente? Roubar está certo. Você fala, então tá bom, roubar está certo. Tá? Ou então eu falo, olha, é errado, é crime usar preto. Está de preto, crime. Né? Então, se você descumpriu, como foi uma coisa acordada entre a gente, você pode falar, olha, não quero mais isso. E isso em âmbito internacional, entre os países. Entre os países, esse é o direito internacional público. Isso, por exemplo, um país, uma coisa bem concreta, que está bem atual, um país retira o seu compromisso com o desmatamento, por exemplo, na área ambiental. O Brasil assumiu. Então, foi acordado naquele... É mais ou menos isso? Foi acordado naquele país que lá não vigora a lei e nem a obrigatoriedade de não desmatar. Exatamente. Enquanto que em outro país que assinou e está comprometido com essas leis internacionais... Exato, esses tratados, esses acordos, né? Então, está correto. Está correto. Porque o que acontece? O princípio fundamental das relações internacionais é a relação entre os países. É a soberania do Estado. Então, o Estado ele é soberano. O que significa? Significa que ele é autodeterminante. Ele que vai dizer que língua é oficial, como é a bandeira, as suas próprias leis, ele vai criar isso, vai ter seu próprio território, e nenhum outro país, nenhum outro Estado pode entrar nesse país e falar, olha, a partir de hoje, as mulheres no Brasil vão usar sari. Vamos colocar que a Índia entre aqui e vai falar, olha, as mulheres do meu país usam sari, eu quero que aqui no Brasil também. Não, isso não existe. Por quê? Soberania do Estado. Então, o direito internacional ele é criado a partir da soberania do Estado. Por isso que alguns acordos internacionais, alguns tratados são violados e não têm sanções. Em casos muito graves, pode ser que um determinado caso vá para a Corte Internacional de Justiça para ser julgado, mas também é feita uma penalização lá, só que essa penalização ela pode ou não ser executada. Vamos colocar aqui, por exemplo, sanções econômicas. Em outros casos, até para o Conselho de Segurança da ONU. Vou explicar melhor o que eu quero dizer aqui. Vamos supor que um determinado país ele não cumpriu com um determinado acordo. Tá? Vamos colocar de forma genérica. Vamos colocar mais específico, o Acordo de Paris de 2015. Tá? Tem lá as metas claras, objetivas do que deve ser feito, e um determinado país não cumpriu. Tá? O que infelizmente é muito comum. Infelizmente mesmo, professor. O que vai acontecer com esse país? Pode não acontecer nada. Por quê? Porque são acordos voluntários entre esses países soberanos. Tá? Em alguns casos, em outros contextos, pode ser que o caso vá parar na Corte Internacional de Justiça, que pode fazer uma sanção, mas essa sanção pode não ser seguida. E se não for seguida, ela pode ir para uma instância maior, que é o Conselho de Segurança da ONU. Vamos colocar um exemplo aqui para entender melhor. Vamos supor que o país A entre em guerra com o país B. Tá? O país A entrou em guerra com o país B. Foi para a Corte Internacional de Justiça, nada foi resolvido. Foi para o Conselho de Segurança da ONU, né, que são 5 países que fazem parte permanente. E lá foi discutido que, olha, então vamos fazer uma sanção econômica no país A, para ele parar com a guerra, para frear ele.
Aí todo mundo, 4 países falam ok, ok. Um fala não. E por que ele falou não? Porque ele mantém relações econômicas com esse país. Tem interesse, então, Tem interesse. econômico. Você precisa ali de um acordo entre esses países. E depois vai lá, vamos supor que os 5 deram a sentença, todo mundo agora vai fazer sanção econômica. Mas chega o país C e fala, não, eu não vou continuar meu comércio. Isso por quê? Por causa da soberania do Estado. E por que a gente começa a falar sobre isso, né? A gente começa a falar nosso momento aqui falando o que é a organização internacional dentro desse contexto de direito internacional público que é pautado pela soberania do Estado. Porque isso deixa muito claro que muitas vezes as determinações, a forma como a gente acha que deveria funcionar uma OI, ela não é exatamente como a população leiga imagina, mas isso não significa que ela não esteja acontecendo, tá? Ainda existe muita importância nas organizações internacionais. Isso porque o sistema internacional, o cenário internacional, ele é anárquico, né? Não tem nada acima dos países. Os países, cada um, é o seu próprio máximo. Então não existe um presidente do mundo, um judiciário do mundo, né? Um dono do mundo, exato. Né? Como muitos. Então as organizações internacionais, sejam quais forem, elas surgem para tentar colocar um pouco de ordem nesse diálogo, colocar esforços para entender, estudar problemas do mundo, né, os problemas globais, ajudar a fomentar, criar políticas públicas, conscientizar a população de um modo geral. Esse é o papel de uma organização internacional. Tá? Então, hoje o que a gente tem, ela cumpre com o seu papel. Quando uma pessoa leiga fala ela não está cumprindo com o seu papel, não é verdade, porque muitas vezes as coisas, entre aspas, muitas aspas, não vai para frente numa organização internacional, não é por culpa dessa própria entidade, é por culpa dos países que não quiseram que isso fosse para frente. E não é obrigatório, então, que esses países assinem? Não, é tudo voluntário. É tudo voluntário. É tudo acordado entre eles. E eles podem desfazer os acordos. É como se fosse uma lei de mercado. Exato. Dá para fazer um paralelo. Um paralelo. Uhum. Como se fosse uma lei de mercado que não é obrigatório, mas, ao mesmo tempo, quem está fora não tem o mesmo valor, vamos dizer assim, nesse rol de países. Exatamente. Mandatários. Exatamente. E são os grandes países, né, que se juntam e que fazem tipo um consórcio ou esse acordo. Esse acordo, né? Acordo, palavra melhor. Porque o que acontece nisso? A gente, no cenário internacional, que a gente vai estar falando aqui sobre todos os países que existem, todos os estados que existem, acontece a dissimetria de poder. Então, a gente pega as grandes potências mundiais, elas têm uma dissimetria de poder muito grande com outros países. A gente não pode comparar, por exemplo, o poderio americano, cultural, econômico, militar, com Angola. Exato. Todos têm seu valor, todos são importantes, não existe país melhor ou pior, mas existe essa dissimetria de poder. Então, assim, dentro dessas negociações, claro que a voz dos Estados Unidos vai ser mais pesada, a mão deles vai ser mais pesada do que o próprio Brasil, por exemplo. Principalmente pelo poder econômico que tem, né? Exatamente. E se a gente pegar, olha que interessante isso, né? A gente conhece o G20. O G20 que é formado por 19 países. Esses países juntos, ele já é mais de 70% de todo o comércio internacional. Só que nós temos 193. Ainda tem muita coisa para caminhar, né? Então, você entende que só 19 já representa mais de 70%. Então, ainda tem lá mais 160 e poucos países. Então, a gente vê essa dissimetria de poder, é tudo muito concentrado. E isso implica também nas questões do meio ambiente. Com toda certeza, porque esses acordos, como você citou, né, professor, o Acordo de Paris, sobre as mudanças climáticas, né, exatamente, envolve tudo isso daí, o acordo de cumprimento de metas da Agenda 2030, que exatamente, já está na 2050, né? Exatamente. Que são as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, tudo isso é feito através desse acordo e desses países. Exatamente. Surgem ali. E ele vai surgir exatamente isso mesmo. E ele vai surgir dentro dessas organizações internacionais que são plataformas.
né? São espaços onde eles vão debater e vão formular. Por exemplo, a gente tem o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Isso. Que é uma organização que faz parte da ONU, é como se fosse um setor da ONU, né? Colocando de forma braço, didática. né? Exatamente. Então, dentro disso, todos os países que fazem parte da ONU fazem parte dessa instituição e eles ali dentro vão debater, é um momento, é um espaço para eles debaterem questões relacionadas ao meio ambiente. Em decorrência, a gente tem o quadro das Nações Unidas para Mudanças de Clima, né? Que também é uma convenção, o quadro convenção, que os países acordam, ele é um acordo internacional que se reúnem, enfim, ele traz princípios, é uma coisa mais genérica, e a cada reunião que eles têm, eles podem formar, criar tratados e assinarem esses tratados. E são eles que dão um tom, é eles que vão falar o que vai ter num tratado ou não. Tá? Exatamente. E esses princípios, a gente pode fazer uma correlação como se eles fossem metas, fossem instruções para que implementassem essas... Exatamente. Vamos supor, um princípio de não utilizar a queima de carvão Exato. para gerar energia, né? Exatamente. Então, isso na área de meio ambiente é muito comum e na área de mudanças climáticas e tal. Então, eles dão as diretrizes, eles dão as orientações. Exatamente. São esses princípios, esses né? princípios. Isso. E aí os países acatam ou não. Acatam ou não. E eles formulam ou não. Olha que interessante. Na Convenção Quadro, que são os princípios, é algo mais genérico, dentro dela, a gente tem os eventos, as reuniões, que são as COPs. Né? Exato. Né? A gente teve uma que foi muito emblemática, foi a COP21 de 2015, que foi em Paris, e de lá surgiu o Acordo de Paris, o famoso Acordo de Paris. Nesse acordo, ele vai colocar justamente isso, ele vai versar justamente isso, sobre os gases de efeito estufa, ele vai colocar limites, qual que é a meta. Mas olha como funciona, ele é bem mais específico do que a convenção em si, que a convenção é uma carta de intenções com princípios, lá dentro eles formam o tratado, né, o Acordo de Paris, que é mais específico, mas mesmo assim, cada estado signatário desse tratado vai dizer como é que ele vai fazer para atingir aquela meta. A realidade de cada país é diferente. Isso que tem que ser, na verdade, observado e levado em conta. Em consideração. Exatamente. Porque a realidade, um exemplo como foi dado anteriormente, a realidade de um país como os Estados Unidos é diferente da nossa. Exatamente. É território diferente, quantidade de água, população, cultura, a parte econômica, a parte política, tudo isso tem uma influência, né? Exatamente. Então, lá o acordo coloca, a gente tem que manter 1,5 graus, grau, né? Uhum. E o país, ele que vai falar como que ele vai fazer para atingir essa meta. Então, o passo a passo para atingir não é unificado, cada país tem o seu, cada país informa como vai ser feito. E o que acontece? Agora ia a pergunta que eu ia fazer. Mas e aí? O que acontece? Se não atingirem? Isso. Nada. Diretamente nada, né? Pode, no máximo, haver que outros países façam pressão. Tá? Por exemplo, assim, a Argentina não cumpriu determinada ação que eles prometeram que ia cumprir. Outros países podem fazer uma pressão, podem agir de forma unilateral, mas isso na prática não acontece. Tá? Porque a economia acaba falando muito alto, né? Tem aquele ditado, money talks, que é o dinheiro fala. Uhum. Então, provavelmente, dificilmente você vai ver um país retaliando, sancionando o outro, se ele estiver perdendo alguma coisa com isso, e quando a gente fala alguma coisa, sobretudo dinheiro. E agora é uma pergunta que pode esclarecer até mais e deixar mais sintonizado ainda o nosso ouvinte, né? Cada país que assinou, é signatário deste acordo das organizações internacionais, ele pode sair a qualquer momento ou tem que dar um aviso prévio, Não. Tem que justificar, tem que ser aceito pelos outros que ficam, tem que ser acordado? Existe cada organização internacional é formada por um tratado, que é como se fosse um documento que coloca deveres e obrigações, que coloca a estrutura dessas organizações. Por exemplo, no tratado constitutivo da ONU vai falar sobre isso, e outras vai falar quais são os órgãos que possui, e cada uma vai ter sua própria
forma, vai ter sua própria legislação, sabe? Mas, via de regra, o Estado ele é soberano, ele não é obrigado, e o que ele decidir, está decidido. Interessantíssimo. A gente, quando ouve falar em ONU, em outras organizações internacionais, né, mundiais, que comandam a parte econômica, de legislação, organizações, inclusive, que tem aqui no Brasil, né, por exemplo, da saúde, a Organização Mundial da Saúde, né, que tem regido trabalhos e movimentado uma população bastante engariado, assim, né, até valores tal para auxiliar. A gente não sabe para onde vai, a gente sempre fica meio desconfiado. Será que eu devo ajudar essa organização? Será que realmente essa organização funciona? Né? Exatamente. E acho que esse questionamento acaba surgindo em muitas pessoas justamente pela falta de conhecimento de como funciona o direito internacional público, de como funcionam as organizações internacionais e, consequentemente, qual é o propósito delas, o que elas se propõem a fazer. Né? Então, o propósito, por exemplo, vamos colocar aqui um outro exemplo bastante legal, bastante importante, um exemplo bom, a ONU. A ONU ela tem como objetivo manter a paz, mas a gente tem aí dois conflitos muito grandes, não são os únicos, mas Por muitos anos, né? Exatamente, mas tem dois aí que estão acontecendo muito forte, que é Rússia e Ucrânia, Palestina e Israel, tá? Então, assim, mas a ONU, se ela é promover a paz, por que não acabou? A ONU ela não é um órgão que manda nos países. Ela não pode chegar lá com um exército próprio, invadir e falar, parou. A ONU ela é a porta-voz do conjunto dos países. Às vezes, muitos dias, depois de 2 anos, mais de 2 anos, essa guerra, né, declarada, e a população em geral mundial está assistindo, infelizmente, a gente pensa, por que a ONU não chega lá e não dá um para, né? Não dá um basta? Por que a ONU não intervém? Exatamente. Justamente por essa explicação. Por essa explicação, porque não é a ONU, ela não é um governo do mundo, né? O mundo não tem um governo central, não existe um presidente do mundo, né? O secretário das Nações Unidas, ele não manda nos presidentes do mundo. A organização, a ONU, ela está lá para criar um fórum, um espaço para discutirem e para ela atender principalmente à vontade dos estados. No frigir dos ovos é isso. Se um determinado problema não foi resolvido por ela, a gente já tem que pensar não como um problema da ONU, de forma direta, né? Mas um problema dos estados, que se não resolveu porque eles não quiseram. Ótimo. Mas aí então, professor, explanando bem a parte internacional desses órgãos todos, a influência que eles têm nos países e nas decisões até, né, interna dos países, porque querendo ou não tem uma interferência, porque as diretrizes são ditadas por eles, né, a organização, e acaba vindo para a gente, por o exemplo do Brasil, né? Como que a gente pode passar essas organizações para a área ambiental? Organização que tenha diretrizes, que tenha influência e que possa auxiliar muitas vezes, né? Que a gente acha que não auxilia, mas auxilia. Auxilia bastante. Auxilia bastante na área ambiental, que hoje está tão crítica, né? A gente só vê desmatamento, a mudança de clima sempre a culpa é do meio ambiente, não das pessoas, porque o meio ambiente existe, mas as pessoas estão também existem nele e contribuem para a melhoria ou degradação, tal. Então, como que a gente poderia trazer essa organização para a área ambiental, a influência que ela tem sobre a área ambiental? Então, essa é uma pergunta muito boa e ela tem várias camadas. Vamos começar a falar, então, das organizações em relação direta com o meio ambiente. O meio ambiente ele é um tema transversal. Então, todas as organizações internacionais que você pensar, o meio ambiente, dado momento, em maior ou menor grau, ele vai estar citado, né? Quando a gente fala, por exemplo, da OMS, Organização Mundial da Saúde, que é uma agência especializada da ONU,
ela vai ter ali, quando ela tratar de questões de saúde, vai passar pela saúde única, que envolve meio ambiente, porque saúde e meio ambiente estão muito correlacionados, Com né? certeza. Se o meio ambiente não está bom, pode gerar uma série de problemas para a saúde das pessoas, desde ingerir microplástico, desde não ter segurança alimentar, ou seja, lugares muito áridos que não conseguem produzir comida e a população passa fome, desde problemas com micro-organismos de um desequilíbrio. Poluição própria do ar, Poluição. né? Então, você vê que dentro da OMS, por exemplo, o meio ambiente ele é tratado também, né? Organização Internacional do Trabalho, também, que é uma organização que ele vai ser um debate, um espaço para debate sobre o trabalho de forma geral, mas especificamente a vida do trabalhador. Então, muitas coisas relacionadas ao meio ambiente também vão estar lá justamente para proporcionar uma forma de trabalho mais digna, porque você não tem como trabalhar, por exemplo, se você está alocado em um ambiente insalubre. Exato. E o que você puder imaginar de organização internacional, de maior ou menor grau, de perto ou de longe, o meio ambiente é algo transversal, né? Uma direta que trabalha com isso é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Que é um bracinho ali da ONU. Exato. E ele traz diretrizes bastante interessantes, né? E aí rege, na verdade, os conselhos que tem nos estados, nos países, né? Exatamente. Onde surgem as normativas ambientais, as ISO, que são as leis, né? Ambientais, não obrigatórias, mas como eu já tinha citado antes, né? É uma lei de mercado. É uma lei de mercado. Não é obrigado, por exemplo, a aceitar e implementar uma ISO de qualidade no meio ambiente ou de sistema de gestão ambiental para que melhore aquela situação, tanto dentro da empresa quanto no próprio ambiente natural, né? Mas é uma lei de mercado. Então, eu acho que essa tua fala calha muito bem com o que os gestores ambientais, o pessoal que está envolvido na área de meio ambiente, trabalha, né? Na ponta aqui ele pega, suponhamos, uma ISO 9000, que é de qualidade, né? Ou da auditoria, a 19000. Então, a 9001, e assim por diante, né? Mas tem que trabalhar em conjunto, porque, bem como você falou, professor, o meio ambiente não pode se desligar e não anda sozinho, ele anda ao lado da saúde. Exatamente. Né? A parte Perfeito. socioambiental, né, é muito forte, porque degrada, tem complicação e implicação com a saúde humana. Exatamente. E com o comércio, com tudo que você puder imaginar, né? O meio ambiente, a gente vive no meio ambiente, né? É o nosso espaço de viver. Aqui no Brasil, as organizações nacionais, vamos dizer assim, porque nós falamos internacionais, né? Nacionais, nós temos o CONAMA, nós temos outros órgãos, né, que auxiliam bastante na área de meio ambiente, que dão essas diretrizes. Exato. E boa parte dessas diretrizes que eles dão é uma influência direta do que é discutido internacionalmente. Né? Veja, por exemplo, quando a gente fala de gases de efeito estufa, pegando aqui como exemplo novamente, imagina se não houvesse a ONU, se não houvesse a OMS, a OIT e qualquer outra organização que você possa imaginar, e não tivessem discutindo isso de forma conjunta, será que a métrica seria a mesma? Será que a condição, a conscientização sobre o assunto seria o mesmo? Com certeza não. Né? Talvez a métrica da Índia não seria igual do Panamá, que não seria igual de Madagascar, que não seria igual da Finlândia e assim por diante. Então é aquele momento em que todo mundo fala, olha, vamos balizar, vamos entender, colocar os seus devidos conceitos nos seus devidos lugares, vamos acordar o que deve ser feito e vamos difundir para o mundo inteiro. E daí cada país faz da forma que lhe cabe, da forma que ele pode para alcançar aquilo, né? E nessas instituições nacionais, elas sofrem influência direta na sua elaboração de políticas públicas dos organismos internacionais. Acaba vindo muitas coisas de cima para baixo. Não que o inverso não possa acontecer, pode, mas é natural, o tempo inteiro está acontecendo de cima para baixo. E isso se torna um grande desafio,
Claro, né? claro, Grande claro. desafio para alinhar toda essa organização internacional com as suas metas, suas diretrizes, orientações. Chega nas nacionais, né? Uhum. Organizações nacionais, né? Na área ambiental, nós estamos específico falando, né? E aí chega, por exemplo, a Carta da Terra, né? Que houve já, ela faz, como é da Terra, é mundial. Aí ela foi se adequando para os continentes para os países para os estados para as cidades, e as cidades pegaram ainda essa carta e foram afinando, vamos dizer, adequando para escolas, para instituições não governamentais dentro das suas cidades. Então, veja, materializando tudo que foi falado, tornando isso prático no dia a dia de quem nos ouve, né? É um exemplo típico isso. Por exemplo, os ODS, né? A Agenda 2030, ela é mundial. Exato. Mas aí ela traçou 17 metas, 169 delas, né? Uhum. Dentro das 17 grandes objetivos, 169 metas, que parte dos países acatam e que trazem para os seus estados e os seus municípios, né? Exatamente. Na necessidade que for melhor enquadrado. Exato. É o que isso me remete muito a um conceito chamado glocal, que é a Glocal, que é a junção da palavra global com local. Se colocar na internet, você vai achar muito material sobre isso. Que ele parte justamente desse conceito. Para que o global seja alcançado, tem que se pensar local. Então, isso, primeira coisa, me remete a isso. A outra coisa que eu acho bacana que você mencionou e que vale ser pontuado também, é que essas ações que são feitas no cenário internacional, dentro desses fóruns como a ONU ou a OMS, enfim, elas impactam diretamente e a maior parte das pessoas acabam não percebendo, passa batido. Mas na realidade não, isso já é uma discussão muitas vezes antiga no cenário internacional. Desde vacinação, desde limpeza de rios, emissão de gases, enfim. Tudo isso que a gente vê no dia a dia, que a gente vê o nosso município discutindo, o nosso estado discutindo, já foi debatido internacionalmente entre muitos países. Aí a importância da participação da sociedade, né? Exatamente. A sociedade acha que quem tem que se importar com isso é a ONU, a Organização Mundial da Saúde, mas aí vem essas decisões e a gente diz, mas dá além, isso aí saiu da onde? Exatamente. Como que foi elaborado? Por isso a participação do indivíduo na sociedade, exercendo a cidadania, porque isso é uma cidadania, né? Exercer ela, tem um ajuste e tem um peso muito grande, principalmente nas elaborações de políticas públicas. Exatamente. Por exemplo, no meu município, suponhamos, no município que você está, ou qualquer um outro município, não tem uma destinação correta para os resíduos sólidos. É lixão ou é o aterro. O aterro ainda é menos mal, né? Mas não é a saída ideal. Aí, quando vai, no caso de cidades que não têm, vai fazer determinar um local para destinar. A sociedade não se mobiliza. Alguém tem que tomar essa iniciativa. Pode ser o responsável pelas políticas públicas, pode ser o político da sua cidade. Decidiu, ninguém entrou, ninguém participou, ele tem que dar uma saída para aquilo, né? Não Sim. pode simplesmente deixar em beira de rio, beira de estrada, em locais inapropriados, porque existem metas também para serem cumpridas, né? Exatamente. Todas as metas têm que ser cumpridas. Aí, o que acontece? Ele vai lá e determina alternativas de um espaço. Aí a sociedade fala, não, no meu município eu não quero lixo. Por que eu não quero? Porque eu tenho o rio embaixo. Aí a sociedade começa a se despertar. Então, isso é um dos casos mais clássicos na área ambiental para a adesão e a concretização dessas metas que vêm de cima. Então, a participação deste indivíduo na sociedade é muito importante. Quando tem chamada pública, quando tem decisões assim bastante polêmicas em seu município, tenta-se participar, se antenar, sabe? Porque
de uma maneira ou outra, vai ser decidido. Exatamente. E não agrada a todos, com certeza, né? Isso aí é uma coisa, é clássico. Não se tem como agradar a todos no mesmo momento, né? Então, mas a participação é muito interessante. Desculpa. Exato, a gente pode até fazer um paralelo disso com o próprio cenário internacional, né? A participação política ativa da população, ela é essencial para que a população também faça a sua contraparte, né? Também coloque ali, direcione esforços para solucionar problemas ambientais, né? Como, por exemplo, destinação correta do lixo, reciclagem de lixo e tal. E a gente vê essas pessoas, quando elas não participam ativamente da política, é como se fosse o Estado anárquico que é o cenário internacional. Exato. O cenário internacional ele é anárquico, né? Você tem países flutuantes, você tem estados flutuantes. E as pessoas também, se elas não participam, elas estão flutuantes. Às vezes uma não sabe de uma informação, a outra tem uma informação a mais, e assim, cada um tem um pedacinho de um quebra-cabeça e não consegue juntar. Então, assim, fomentar a participação política da população como um todo, talvez seja o primeiro passo para que o coletivo também faça a sua parte, não que não faça, mas que faça a sua parte de forma ainda mais efetiva para mudar alguns problemas ambientais locais. Muito bem colocado, professor, fecha muito bem. Pessoal, o nosso papo está muito gostoso, mas a gente vai ter que encerrar. Nós vamos deixar para uma outra vez, mas antes disso, o professor José vai falar sobre os cursos de Relações Internacionais. Veja o quão tem interesse, quão tem ligação com várias áreas, especialmente na área do meio ambiente. Fala, professora, os cursos que são maravilhosos, que estão assim super na moda e na onda. Trouxe até aqui a lista dos cursos para falar para vocês. Ó. A gente tem MBA em Cooperação Internacional e Políticas Públicas, Diplomacia, Políticas Públicas e Cooperação Internacional. Outro curso é MBA em Diplomacia e Relações Internacionais, Economia Internacional e Diplomacia também, e o próprio curso que leva o nome da área, que é a pós-graduação em Relações Internacionais. Todos eles vão tratar, cada um com suas especificidades, mas vão tratar sobre política externa brasileira, sobre organizações internacionais, comércio internacional e assim por diante. Eles são muito bons para pessoas de todas as áreas, não é só para quem é da área quem é formado em relações internacionais ou ciência política. Se você faz parte do comércio exterior, se você trabalha nessa área, se você trabalha na área da saúde, enfim, qualquer área que você puder imaginar, ele vai trazer informações para te ajudar a pensar, entender o cenário internacional de fato como ele é e colocar você aí para ser também parte ativa, política ativa no mundo e também trazer diferenças dentro do teu contexto, dentro do teu setor, da empresa, por exemplo, colocar algumas coisas em práticas a partir do que é ensinado, desses conceitos, dessa reflexão que é ensinada na pós-graduação. E esses cursos da Uninter são bastante interessantes porque eles são rápidos, né? São rápidos, são os cursos, as especializações com 12 disciplinas são de 360 horas, né? São 6 meses. Aí no caso do MBA, são 9 meses para concluir. Excelente, excelente. Agora eu vou falar dos cursos de meio ambiente, né? Que não podia faltar. Também são de áreas multidisciplinares. Nós temos cursos na área de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, educação ambiental, perícia auditoria e perícia ambiental. Nós temos meio ambiente e sustentabilidade, gestão de recursos hídricos, tanto no formato de MBA ou não. Temos cursos de gestão de recursos naturais, Sistema Integrado de Gestão Ambiental, o SIGA, que tanto serve para quem trabalha na área ambiental quanto na área industrial, na área de produção. Temos Engenharia Ambiental, Engenharia de Saneamento e Preservação Ambiental. Olha só quantos cursos, né? Bastante. É bastante curso. Espero não ter esquecido, não. Temos um muito bacana, que eu deixei para falar no final, que é a Gestão em Governança Corporativa Socioambiental, o ISG, que está sendo lançado, foi lançado agora esse mês, tanto na forma de MBA
que são os de 9 meses, né, de 480 horas, que fala sobre o ESG. O ESG hoje está na moda, está na ponta aí da parte de administração, de gestão, mas ele já é um formato que já tem caminhado pelo mundo todo, se concretizado. E eu fechei com ele porque ele tem muito a ver com a nossa fala hoje aqui. Ele faz a interação entre a parte de gestão, a parte de corporativa, socioambiental e a parte de, vamos dizer assim, de pública e privada. Então, quando a gente fala em ESG, ele é o point hoje aí na área de meio ambiente. Esperamos vocês no próximo encontro. Quero agradecer imensamente, professor José, pela sua presença, por disponibilizar todo esse teu conhecimento. Eu que lhe agradeço pela oportunidade. Sempre é um prazer a gente trabalhar juntos. Isso é mesmo, é verdade. Então, agradeço a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir, e visite a página da Uninter lá, dê uma olhadinha e venha participar com a gente desses cursos fantásticos que nós temos. Até o próximo encontro.